Primeira pergunta: qual país e suas características? Eu fiz meu trabalho no país da Inglaterra. Sua localização geográfica é na Europa, sul da ilha de Grã-Bretanha. Seus limites geográficos são: Escócia Norte, Mar do Norte e Leste, País de Gales Oeste, Canal da Mancha Sul. A Inglaterra tem fronteiras com os seguintes países: País de Gales e Escócia. A Inglaterra tem a seguinte extensão do litoral: 3.200 quilômetros. O clima da Inglaterra é temperado oceânico relevo. Colinas em grande parte do território. Montanhoso no norte. Pântanos da região leste. Uso da terra: grama e pastagens, 36%, cultura e áreas em repouso, 30%, florestas e matas, 8%, agricultura, 5%, desenvolvimento urbano, 21%. Vegetação: ao longo dos séculos a vegetação do território inglês foi sendo devastada pelo homem. Atualmente somente 8% de matas e florestas sobrevivem, principalmente na região sudeste. Estas florestas são formadas, principalmente, por árvores caducifólias, perdem folhas no inverno. As árvores mais presentes na vegetação da Inglaterra são carvalhos, pinheiros e faias. Principais recursos naturais: carvão mineral, petróleo, argila, areia, cascalho, cobre, estanho e gás natural. No Mar do Norte, principais problemas ambientais: poluição do ar nos grandes centros urbanos, provocada pela emissão de gases poluentes por veículos automotores. Segunda pergunta: castelo, interior, divisão do feudo. Este é o interior do meu castelo, ou seja, o palácio. Fiz soldados perto da porta, e mais 2 soldados ao lado do rei. Terceira pergunta: terras do Senhor, casa do Senhor. A casa do Senhor eu fiz em cima do palácio, coloquei as escadas para o rei subir. Quarta pergunta: terras comuns, floresta, plantações. Eu fiz plantação de trigo porque não tem cevada no jogo. O meu centro de plantações ficou bem simples. Ocorreu um problema no meu mapa. Ficou metade clima tropical e metade clima frio. Quinta pergunta: terra dos camponeses, casa do Senhor. As terras dos camponeses ficam dentro do castelo. Coloquei aldeões para representar os servos. Crise do sistema feudal. A partir do século XII, ocorreram várias transformações na Europa que contribuíram para a crise do sistema feudal. O renascimento comercial impulsionado, principalmente, pelas cruzadas. O aumento da circulação das moedas, principalmente nas cidades. Este fator desarticulou o sistema de trocas de mercadorias, característica principal do feudalismo. Desenvolvimento dos centros urbanos, provocando o êxodo rural, saída de pessoas da zona rural em direção às cidades. Muitos servos passaram a comprar sua liberdade ou fugir, atraídos por oportunidades de trabalho nos centros urbanos. As cruzadas proporcionaram a volta do contato da Europa com o Oriente, quebrando o isolamento do sistema feudal. O surgimento da burguesia, nova classe social que dominava o comércio e que possuía alto poder econômico. Esta classe social foi, aos poucos, tirando o poder dos senhores feudais. Com o aumento dos impostos, proporcionados pelo desenvolvimento comercial, os reis passaram a contratar exércitos profissionais. Este fato desarticulou o sistema de vassalagem, típico do feudalismo. No final do século XV, o feudalismo encontrava-se desarticulado e enfraquecido. Os senhores feudais perderam poder econômico e político. Começava a surgir as bases de um novo sistema, o capitalismo. Definição: que é? Princípio de submissão de vassalo ao suzerano, no qual assenta o sistema da sociedade feudal, sistema econômico, político e social que se fundamenta sobre a propriedade da terra, cedida pelo senhor feudal ao vassalo em troca de serviços mútuos e que caracteriza a sociedade feudal. Origem. As origens do feudalismo remontam ao século III, quando o sistema escravista de produção no Império Romano entrou em crise. Diante da crise econômica e das invasões germânicas, muitos dos grandes senhores romanos abandonaram as cidades e foram morar nas suas propriedades no campo.
Esses centros rurais, conhecidos por vilas romanas, deram origem aos feudos medievais. Muitos romanos menos ricos passaram a buscar proteção e trabalho nas terras desses grandes senhores. Para poderem utilizar as terras, no entanto, eles eram obrigados a entregar ao proprietário parte do que produziam. Estava instituído assim o colonato. Aos poucos, o sistema escravista de produção no Império Romano ia sendo substituído pelo sistema servil de produção, que iria predominar na Europa feudal. Nascia, então, o regime de servidão, onde o trabalhador rural é o servo do grande proprietário. Influências. Na Idade Média, a Igreja Católica dominava o cenário religioso. Detentora do poder espiritual, a Igreja influenciava o modo de pensar, a psicologia e as formas de comportamento. A Igreja também tinha grande poder econômico, pois possuía terras em grande quantidade e até mesmo servos trabalhando. Os monges viviam em mosteiros e eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade. Passavam grande parte do tempo rezando, copiando livros e também a Bíblia. Outra influência, a guerra no tempo do feudalismo era uma das principais formas de obter poder. Os senhores feudais envolviam-se em guerras para aumentar suas terras e poder. Os cavaleiros formavam a base dos exércitos medievais. Corajosos, leais e equipados com escudos, elmos e espadas, representavam o que havia de mais nobre no período medieval. Os nobres moravam em castelos fortificados, projetados para serem residências e, ao mesmo tempo, sistema de proteção. Economia feudal. Dentro do sistema feudal, o comércio passou a ser uma atividade com pouca influência. As práticas rurais tornaram-se atividades de maior riqueza da sociedade feudal. Toda a produção feudal era destinada a atender o consumo local, ou seja, um sistema econômico de subsistência. Os trabalhadores do feudo agiam sob um regime de servidão, ficavam presos à terra, não podendo abandoná-las, porém não eram considerados escravos, pois recebiam proteção de seus senhores e além disso, possuíam direitos. As principais obrigações devidas pelos trabalhadores eram